Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra ter a sua companhia aqui conosco. Aqui no canal Ensine Palestra, nós estudamos sistematicamente a Palavra de Deus. Toda quarta-feira, aqui no canal Ensine Palestra, tem um vídeo inédito, tem um vídeo novo, onde nós abordamos um dos temas propostos pela nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso guia de estudos traz nesse trimestre um importante e relevante tema. O tema do trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes e toda quarta-feira nós estamos dando uma lição e hoje nós chegamos à quarta lição, onde nós aprofundaremos um pouco mais dos ensinos de Jesus ali no Sermão do Monte. Então venha conosco, vamos juntos, vamos mergulhar em mais um precioso tema aqui no nosso canal Ensine Palestra. A lição de hoje é a número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Na nossa revista nós temos texto áureo, nós temos verdade prática, nós temos leitura diária e nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Se você tem a sua revista em mãos aí, você já pode apanhar ela, você já pode tomar ela em mãos e fazer a leitura desse texto ou na sua Bíblia Sagrada. Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos aqui no nosso canal Ensine Palestra. Vamos então para a nossa introdução. Depois nós temos o nosso primeiro tópico, o Evangelho não é antinomista. Aliás, primeiro subtópico, o que é antinomismo? Segundo, a lei e o Evangelho. Terceiro, legalismo e antinomismo. Cristo e a lei. Jesus, ele não era antagônico à lei. Jesus sabia muito bem que a lei e os profetas eram a palavra de Deus. Jesus sabia que ele era o cumprimento da promessa. Ele era o cumprimento da lei. Ele era o cumprimento da obra de Deus. E o Evangelho e a lei? O Evangelho, ele não é, usando um termo que nós temos aqui na lição de hoje, antinomista. Mas que palavra é essa, antinomista? Anti, no grego, é contrário. Nomismo é lei, norma. Então, o termo antinomismo, ele é anti ou contra a lei, contra as normas. Esse termo antinomismo ou antinomianismo foi cunhado por Martinho Lutero e tem o seguinte significado: uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum ou uso ou obrigação. Não há obrigatoriedade, então, em obedecer à lei moral. Por quê? Porque, segundo essa doutrina, somente a fé é necessária para a salvação. Na prática, isso significa que o cristão que vive em Jesus não precisa da lei moral, não precisa padronizar a sua vida segundo a lei moral, não precisa regrar a sua vida segundo a lei. E segundo o pastor Osiel Gomes, que é o comentarista da nossa revista nesse trimestre, passam a negar outras leis e são dominados, as pessoas, esses seguidores dessa doutrina, eles são dominados por suas concepções subjetivas. Eles emitem pareceres e julgamentos propriamente. Julgamentos, pareceres seus, conforme a sua perspectiva nessa doutrina. E isso é um perigo, porque quem segue essa doutrina acaba por negar a observância das leis, que são obrigatórios para a boa convivência das pessoas em sociedade. Quem observa o antinomismo, ele está causando incertezas e também uma perigosa desobediência civil e moral. As leis morais do Antigo Testamento são universais, como por exemplo, não matarás, não roubarás. Esses dois itens, somente essas duas leis,
elas são observadas pelas nações democráticas, pelas nações livres, pelas nações que prezam pelo bom convívio social de seus cidadãos. Elas observam estas e muitas outras leis, mas essas duas leis universais que nós destacamos aqui são observadas por todo o mundo livre. O Estado democrático de direito preserva as leis morais, porque elas são universais e compreendem o perfeito relacionamento entre as pessoas. O antinomismo prega que a lei e o evangelho são incompatíveis. Aí existe um grande engano, um crasso engano. O evangelho da graça não desobriga a observância da lei moral, nem tampouco a lei desobedece o evangelho. A lei, ela serve para revelar o pecado do homem, ela não deixa nada oculto. Já o evangelho da graça traça o reencontro, o ligamento entre Deus e seus filhos. E aqui nós temos dois paradoxos, o legalismo e o antinomismo. O antinomismo nega a lei, enquanto que o legalismo a observa de modo egoísta. São antagônicos entre si. O legalista é aquela pessoa que observa a lei de uma maneira fechada, de uma maneira lacrada, de uma maneira egoísta, não importando com o bem-estar do próximo. O verdadeiro cristão, ele deve ser sóbrio, ele deve centrar-se na pessoa de Cristo. Não deve ser legalista, beirando a hipocrisia, como boa parte dos fariseus. O que é hipocrisia? Hipocrisia no mundo grego, hipócrita no mundo grego, era um ator. Era alguém que entrava em cena, era alguém que representava um papel, era alguém que se colocava em um lugar que não era seu para representar aquele papel e ser aplaudido pela multidão, ser reconhecido pela multidão. Então, trazendo para os nossos dias, trazendo para o nosso objetivo, que é estudar a hipocrisia, hoje a pessoa hipócrita, ela é aquela pessoa que, para nós generalizarmos e para nós definirmos bem o termo, é aquela pessoa que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma pessoa que representa algo que não é, se coloca numa posição que não é sua, engana, é um ator, está encenando, não como um ator profissional que encena e traz ali para o público um evento no qual o público sabe que aquele ator ali, ele está representando aquele papel. Mas o hipócrita, nos dias de hoje, são pessoas que representam papéis para que fiquem bem na sociedade, para que fiquem bem diante das câmeras, para que fiquem bem diante dos holofotes, para que fiquem bem diante da vitrine. Mas não são aquilo que dizem ser, não são aquilo que pregam, não são aquilo que ensinam, não são aquilo que falam, estão apenas representando um papel e cobram dos outros algo que eles não são. Isso é uma pessoa hipócrita. Boa parte dos fariseus tinha esse problema, a hipocrisia. E Cristo combateu a hipocrisia daqueles líderes que estavam subjugando o povo, estavam trazendo um peso muito grande para o povo, enquanto eles mesmos não queriam carregar aquele peso, aquele fardo que eles impunham à sociedade. Chegamos agora ao nosso tópico 2, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Forte esse tópico, forte esse título. Primeiro subtópico, Jesus e o sexto mandamento. Segundo, a cólera no contexto bíblico. Terceiro, o valor da pessoa humana. Jesus falou: ouvistes que foi dito. Essa expressão, ela se reveste uma importância soberana quando nós entendemos que grande parte das pessoas, do público que estava ali naquela multidão, que fazia parte daquela multidão que seguia Jesus, não sabiam escrever, não sabiam ler, eram indoutas, porque a imensa maioria da sociedade não sabia ler e escrever. Não tinham acesso à palavra escrita. Por isso, prestar atenção nos ensinamentos
orais dos mestres e eruditos fazia toda a diferença. Mesmo em civilizações extremamente cultas, como por exemplo a civilização grega, o letramento era pobre, chegando ao percentual de 20% ou no máximo 30% da população que sabia ler, sabia escrever, sabia fazer a interpretação de um texto. Quando muito, 30% quando muito. Isso é uma civilização extremamente erudita como era a civilização grega. Por isso, os ouvidos eram ferramentas imprescindíveis para o aprendizado. E Jesus também fala, eu porém vos digo. O ensino de Jesus se revestia de uma autoridade sem precedente dentre os inúmeros mestres da época. Enquanto os mestres da época interpretavam a lei como entendiam, ou ainda como alguns faziam uma interpretação toda particular em seu favor, muitas vezes tentando colocar na lei o que ela não tinha, Cristo, por outro lado, interpretava sabiamente, sobriamente e amplificava o significado dos termos por ele apontados. Agora vamos entrar no âmago da lição de hoje, o ódio entre os irmãos. E lá em Mateus 5, 21 a 26, que é exatamente o nosso texto bíblico, o nosso texto base para a leitura de hoje, nós vemos, ouvimos, imaginamos, podemos criar a imagem na nossa mente de Cristo falando para aquelas pessoas. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar, ou seja, se enraivecer contra seu irmão, será réu do juízo. O que é a cólera? A cólera é um sentimento de ira. Cólera e raiva são sinônimos. A raiva em si não é de todo um sentimento nocivo. Quer ver? Deus se ira. Deus tem raiva. E um dia a ira, a raiva do Todo-Poderoso chegará ao seu limite por ocasião da grande tribulação, que será o período em que o Senhor Deus mostrará o seu furor para com aqueles que desprezam as suas leis, para com aqueles que desobedecem seus mandamentos, para com aqueles que desprezam a justiça, para com aqueles que interpretam a maldade, que colocam a maldade no mundo, que trazem a maldade ao mundo, que impetram a maldade no mundo, que interpretam a lei sobre o seu bel prazer. A ira de Deus será implacável naquele grande e terrível dia. Jesus também teve ira, Jesus também se enraiveceu. Lembra do texto, lembra do momento em que Cristo ele chegou no templo ali e expulsou dali os comerciantes desonestos, aqueles mercadores que vendiam de forma desonesta. A cólera ou a ira ou a raiva de Cristo, são sinônimos, se referia àqueles homens que estavam ali tirando proveito do povo, vendendo animais que não eram propícios para o sacrifício, cobrando valores extorsivos. Jesus se enraiveceu por aqueles homens estarem ali, fazendo o que era errado. Essa mesma raiva que nós sentimos quando vimos pseudo-líderes religiosos enganando as pessoas hoje em dia, surrupiando o povo de várias maneiras. Mas um dia a ira de Deus também alcançará essas pessoas. Agora, a cólera ou a ira que Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte se refere é aquela raiva exacerbada contra as pessoas, sem um motivo tolerável ou justo. Jesus teve um motivo justo para ter raiva. Deus tem um motivo justo para a sua ira que será derramada no dia da tribulação, nos dias da tribulação, ou da grande tribulação que virá sobre a terra.
Mas aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele aponta para a raiva entre irmãos, a cólera entre irmãos, o amor e o ódio. Dois sentimentos completamente antagônicos, distintos entre si, carregados de forte teor emocional. O amor, reservado aos amigos, a quem nos faz bem, a quem amamos, a quem respeitamos, a quem reverenciamos, um nobre e benfeitor sentimento. O amor é reservado a quem nos faz bem. O amor é reservado a quem nos favorece. Por outro lado, temos o pagamento para quem nos odeia, para quem nos desrespeita, para quem nos afronta, para quem nos persegue, para quem nos odeia. O ódio, um sentimento carregado de rancor e dos mais inferiores dos sentimentos. O ódio é reservado para os nossos oponentes, os nossos inimigos. A lei era cabal em sua análise sobre esses dois sentimentos: o amor atrelado à amizade e o ódio ligado à inimizade. Só que aqui no Sermão do Monte, Jesus coloca esses dois sentimentos opostos como emanados de uma mesma pessoa e arremessados contra os irmãos, aqueles que convivem conosco, partilham da mesma fé, do mesmo culto ao nosso Deus. Um deles é esperado e deve ser expressado em toda a sua intensidade entre aqueles que se dizem filhos de Deus: o amor. Um sentimento que faz com que nosso culto tenha um toque todo especial. Quando adoramos a Deus com amor, estamos retratando nossa alegria, nosso prazer em servi-lo. Não por medo ou por sentimento de culpa, mas com liberalidade e vontade de dar o melhor de nós mesmos, a parte boa, a que nós temos de melhor. Oferecemos nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo o que temos e que somos. Porém, Jesus nos alerta que quando praticamos o nosso culto a Deus com sentimentos negativos e espúrios, quando chegamos à presença de Deus com o coração voltado para Ele, com vontade de servir a Ele, de o adorar, porém esse mesmo coração carregado de uma ira, de um ressentimento, de uma amargura para com o nosso próximo, aí o culto não é aceito por Deus. No pensamento humano, poderia ser feita uma perfeita distinção. A pessoa poderia pensar assim: eu vou cultuar a Deus, eu amo a Deus, estou oferecendo a Ele o meu melhor culto. Isso é legítimo e eu estou feliz em fazê-lo. Porém, eu tenho sim um sentimento ruim contra meu irmão, nesse exemplo que eu estou passando para você. Mas isso é um outro assunto, uma outra situação, algo para tratar depois. Primeiro eu vou cultuar a Deus, oferecer o meu melhor, depois eu vou acertar as contas com meu irmão. Só que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte que quando chegamos a Deus, Deus, Ele Todo-Poderoso, Ele Altíssimo, faz uma leitura, um raio-x de nosso coração, de nossos sentimentos, de nosso interior. Ele distingue todos os sentimentos bons e maus. Ele leva em conta o todo, o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. Ele não aceita o sentimento bom e sincero, deixando de lado o sentimento ruim. Não, ele toma nessa sua análise o que está bem em nós e o que está mal em nós. Ele não aceita o sentimento bom junto ao sentimento ruim. Ele não aceita a adoração a Ele com uma ira escondida, com uma raiva estancada. Ele simplesmente traça um diagnóstico do ser em sua integralidade. Se houver um resquício de maldade, toda oferta, todo culto é imediatamente desprezado, não é aceito. É uma pura perda de tempo. Nos tempos bíblicos, em que as pessoas levavam ao sacerdote suas ofertas de sacrifício, todo o esforço em escolher
um animal sem mancha, sem defeito, perfeito para ser oferecido em sacrifício pelo pecado humano, era simplesmente desprezado pelo Altíssimo, caso essa pessoa tivesse uma mágoa ou rancor contra o seu irmão. Já no nosso tempo, todo o esforço em estar na igreja na hora marcada, de cumprir com a escala de trabalho no culto, de dedicar horas em ensaios preparativos do sermão, tudo isso é inutilizado, pois não é aceito por Deus, uma vez que o coração do ofertante, do cultuador, do adorador, do pregador, do cantor, do trabalhador, do obreiro, do servo, do membro, está dividido entre o amor de Deus e o ódio a seu irmão. O culto torna-se uma grande dicotomia, e entende-se por dicotomia a separação entre duas coisas completamente distintas entre si, por exemplo, o amor e o ódio. Jesus continua: e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. O que é raca? Raca, segundo o dicionário online de português, significa um termo injurioso, equivalente a vil ou desprezível. Que coisa séria! Apenas falar, expressar um sentimento contrário a seu irmão, segundo a metodologia de Jesus, já era passível de julgamento. O sinédrio era, para um melhor entendimento, o Supremo Tribunal dos judeus. Ali eram julgados, dentre outros, os crimes cometidos contra a lei, por exemplo. Dentre tantos crimes, Jesus queria elencar mais um: o xingamento, a expressão vocal da ira. Seria muito difícil se tal procedimento fosse aceito pelo sinédrio. Seria muito difícil se o sinédrio realmente resolvesse fazer esse julgamento, porque dificilmente alguém escaparia desse tribunal condenatório. Jesus não estaria supervalorizando um problema? Jesus não estaria sendo muito radical? Com certeza. E essa era a ideia: radicalizar, para que as pessoas pudessem entender o extraordinário poder das palavras, para o bem ou para o mal. Matar e odiar. Matar é o ápice, a expressão máxima da maldade, o teto, o limite, o último e derradeiro sinal do mal. Matar é a finalização, a consumação da ira. É o encerramento definitivo de um processo que começou bem lá atrás. Um pedaço de gelo que veio rolando a montanha abaixo até chegar lá embaixo, como uma imensa e gelada bola de neve. Tudo tem um começo. O processo que desencadeia o assassinato também tem sua origem. E agora, trazendo para os nossos dias, uma origem pode ser uma discussão trivial, por exemplo, no trânsito. E ali acaba ganhando uma mágoa que fica para trás, ou uma discussão entre família, ou uma discussão entre até então amigos, e fica aquela mágoa ali. E aquela mágoa vai crescendo, vai se avolumando, até atingir um tamanho desproporcional. E a finalização pode ser trágica. Se em algum momento do processo não houver um estancamento da ira, o final poderá ser trágico. O matar tem sua origem no odiar. O ódio é um sentimento que nos distancia de Deus, mesmo que esse sentimento não seja direcionado ao Altíssimo. Ele toma para si a dor da pessoa odiada. Essa é a verdade. Deus não releva o sentimento ruim. Pelo contrário, Ele abomina a maldade, mesmo que não seja contra Ele próprio. Deus torna algo pessoal, porque um dos seus filhos, uma de suas criaturas, for atingida por um sentimento ruim. Jesus continua: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Os antigos, os ancestrais, receberam a lei de Deus que condenava a morte. Não matarás fazia parte dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. A lei preconizava que quem matasse alguém poderia ser punido com a própria morte,
deveria ser julgado e poderia, como resultado de julgamento, perder a própria vida. Tópico 3. A oferta do altar e a desavença. Primeiro, a oferta do altar. Segundo, evitando a desavença. Nós já fizemos aqui um paralelo, nós já falamos sobre a oferta do altar que poderia ser desprezada por Deus caso houvesse raiva ou rancor no coração da pessoa. E também nós já falamos sobre desavenças que podem suscitar até mesmo, em última instância, em homicídio. Jesus também dizia: eu, porém, vos digo. Ora, o juízo, o tribunal, era para quem consumasse o ato de assassinato. Esse era julgado sob os rigores da lei. Todos estavam prontos para obedecer essa sentença e reconhecer o perigo de matar uma pessoa, sabendo que a punição poderia ser severa. Agora Jesus quer colocar diante do tribunal, e deixa eu ressaltar isso aqui novamente, não somente quem mata, mas quem pensa mal, quem deseja mal, quem odeia. Logicamente, Cristo não está falando de um tribunal humano. Não é o tribunal humano, ele cita o Sinédrio ali para criar um paralelo, mas ele está falando de um tribunal celestial, onde o próprio Deus é o juiz. O homem poderia condenar quem matasse, mas Deus, segundo a interpretação de Cristo, condenaria quem odiasse alguém. Ora, então o ódio também era passivo do juízo e, por consequência, condenação. Somente quem esquadrinha o coração, somente quem alcança o mais profundo do ser humano, poderia ser capaz de traçar um juízo dessa magnitude. E Cristo continua: que qualquer que sem motivo, sem colorizar contra seu irmão, será réu do juízo. Jesus aqui mostra toda a sua autoridade em ensinar. Os mestres, ao citarem a lei, muitas vezes se respaldavam com a tradição oral. Os fariseus obedeciam integralmente à lei mosaica, mas também reverenciavam a tradição oral. Jesus não se apega a nenhuma citação oral de líderes do passado. Ele mesmo faz a sua própria conclusão acerca da interpretação da lei. Jesus tinha uma interpretação particular acerca dos pontos da lei, sem desvalorizar ou menosprezar o que foi preconizado pela lei. Ele jamais colocou em oposição aos escritos de Moisés, até porque o mestre sabia, ele, Jesus Cristo, entendia que o próprio fim da lei era ele próprio. Ele era o fim, o resultado de toda a lei, o cumprimento da lei em sua essência. Por isso, ele poderia ser tão duro como era no Sermão do Monte, mas para que as pessoas caíssem em si e entendessem o perigo de não apenas chegar ao ponto de matar alguém, mas de odiar alguém. Nós aprendemos hoje uma preciosa lição aqui no nosso tema Sermão do Monte. Nós aprendemos aqui mais uma preciosa lição explanada por Cristo em seu maravilhoso sermão. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica para você, eu espero que tenha sido para que você tenha um elevo espiritual aumentado, tenha um elevo espiritual ampliado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado a você por ter estado conosco, muito obrigado a você por fazer parte da comunidade Ensino e Palestra, muito obrigado a você que toda quarta-feira está assistindo aos nossos vídeos, a você que está compartilhando os nossos vídeos, a você que está fazendo com que o nosso canal chegue até outras pessoas. Deus recompense maravilhosamente você, Deus abençoe cada vez mais, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.